Olá! Eu sou o Enxadrezando. No meio das nossas pesquisas sobre aberturas, nós nos deparamos com uma abertura diferente, cheia de armadilhas e muito divertida de se jogar. Primeiramente devemos dizer que essa abertura deve ser jogada com o intuito de diversão, pois, apesar de estar cheia de segredos, ela não é uma abertura muito confiável para se jogar com jogadores mais experientes. O ataque Grob é uma abertura muito diferente do que nós já vimos por aqui, mesmo porque o seu primeiro movimento consiste em colocar o peão em G4. Olhando para o tabuleiro parece até uma jogada de alguém que não sabe jogar xadrez, uma vez que essa abertura não abre linhas para muitas peças, não controla o centro, e não permite o desenvolvimento das peças. Mas vamos te mostrar todas as armadilhas e detalhes sobre esse perigoso ataque. Antecipando um pouco o vídeo, o ataque Grob se destaca pelo posicionamento do bispo de casas claras em fianqueto, controlando o centro do tabuleiro à distância. Mas vamos à explicação. Depois de jogar peão em G4, as peças pretas podem responder com peão em D5 fazendo uma abertura totalmente natural, e abrindo um ataque em cima do peão. O pensamento natural nessa posição é a de proteger o peão de G4, com lances como, peão em H3, peão em F3, e até mesmo peão em E3 protegendo com a dama. Mas como dito anteriormente, no ataque Grob, o centro é controlado à distância. Então nós vamos simplesmente ignorar o ataque ao peão, e vamos jogar o bispo em G2. Essa jogada parece até uma troca de peões, mas devemos ter cuidado, pois o peão está protegido pela dama do adversário. Um pensamento muito comum em minha cabeça é: sempre que o bispo sai, o peão à sua frente fica em perigo. Sabendo que o bispo não pode capturar o peão, as brancas jogam o peão em C4, ameaçando o peão no centro. Caso o oponente capture o peão em C4, o bispo vai capturar em B7, capturando a torre na sequência. Perceba que em poucos lances nós já temos a primeira armadilha no ataque. Cavalo pode sair para D7, bispo captura a torre. Dama captura o bispo e domina totalmente a diagonal atacando a sua torre, então peão em F3 impede a sua captura. Perceba que as peças pretas estão soltas e descoordenadas no tabuleiro, enquanto as brancas podem desenvolver suas peças com muita vantagem material. Vamos para outra variante, desta vez, ao invés de capturar o peão em C4, as peças pretas protegem o peão em D5, e bloqueando a diagonal do bispo. Nessa posição, as brancas podem jogar a dama em B3, protegendo o peão, ajudando no controle central do tabuleiro, e visando a captura do peão em B7. Há várias formas de defender o peão em B7. Uma delas é colocar o peão em B6. As brancas podem capturar o peão em D5. Caso as pretas resolvam capturar o peão, a dama captura o peão, propondo a troca das damas, e iniciando um ataque para capturar a torre das pretas. Ou seja, dama por dama, bispo por dama, e a torre cai, dando vantagem para as peças brancas. Se essas dicas não valerem o teu like, então assista até o final que tem mais. Voltando um pouco, quando o peão das brancas capturam em D5. Dessa vez as pretas não capturam o peão, e resolvem voltar o bispo para D7. As brancas avançam o peão para D4. Cavalo em F6 ataca o peão, e peão em E4 protegendo, e dando às peças brancas um forte centro no tabuleiro. Perceba que o peão de D4 está sem proteção, porém você não pode protegê-lo com o cavalo em F3, pois isso vai atrapalhar a diagonal do bispo. Voltando mais uma vez, mas dessa vez as pretas não voltam o bispo para D7, mas jogam a dama em D7. As brancas respondem com cavalo em C3, reforçando o ataque ao centro. As pretas jogam o peão em E5, tentando controlar um pouco mais o centro. As brancas jogam D3, liberando a diagonal do bispo. As pretas capturam de volta, e voltamos na mesma condição da anterior. A dama pode capturar o peão, ameaçando a troca das damas, resultando na captura da torre, ou então capturar com o cavalo, ou até mesmo com o bispo, dependendo do que você calculou como a melhor jogada. Por falar em calcular a melhor jogada, nós temos um vídeo que explica algumas técnicas sobre como calcular no xadrez. Vou deixar o vídeo nos cards para você poder assistir mais tarde. Vamos voltar mais uma vez, mas dessa vez as pretas defendem o peão da coluna D com o peão em E6. As brancas mais uma vez podem jogar a dama em B3. As pretas podem jogar o cavalo em C6. Aqui as brancas podem capturar o peão da coluna D. E por D. Cavalo em C3, desenvolvendo a peça. Se peão avança atacando o cavalo pode ir para B5. E4. A posição é boa para as brancas, mas é preciso liberar o caminho para as outras peças.
Outra opção para as pretas é avançar o peão para B6, impedindo a entrada da dama. Mas as brancas continuam com a captura do peão em D5. As pretas não podem capturar o peão, pois o bispo vai entrar, e as pretas vão estar em sérios problemas. A torre está atacada, o bispo pode capturar o peão em F7. O rei tem que sair, e o bispo pode capturar o cavalo, pois está protegida pela dama. Então a melhor opção para as pretas é colocar o bispo em E6, cravando o bispo e impedindo a captura da torre. Mas mesmo assim o bispo captura o bispo. Peão captura o bispo. E a dama captura o peão dando cheque. Cavalo, ou o bispo cobre o cheque. E as brancas seguem desenvolvendo as peças normalmente. Outra variante que eu preciso te mostrar é a variante em que as pretas jogam o peão em E5. Nesse caso podemos capturar o peão em D5. As pretas jogam o cavalo em F6, atacando o peão. Cavalo em C3, protege o peão, sempre de olho na jogada dama em B3, de olho no peão. Outra possível jogada para as pretas é jogar o cavalo em F6. Mais uma vez dama em B3, mas dessa vez para apoiar o centro do tabuleiro, e não para capturar em B7, uma vez que essa captura pode te fazer perder a dama. Veja só. Peão em E6. Dama captura em B7. Cavalo em D7. Peão por D5. Peão por D5. Cavalo em C3. Cavalo em C5. A partir desse momento a tua dama está perdida, não importa onde você coloque a tua dama, você vai perdê-la. Vamos ver a dama em B4. Agora nós temos cavalo em D3, cheque. Depois da captura do cavalo, o bispo captura a tua dama. Dama em C6 é cheque, mas o bispo vai para D7, e não tem mais casa segura para a tua dama. Dama em B5. Peão em C6. Dama por peão, e temos novamente bispo em D7. Então percebemos que nesta posição, não é uma boa ideia capturar o peão em B7. Nós vamos continuar com o peão capturando em D5. Essa jogada é mais uma armadilha da Grob. Perceba que o cavalo está dando proteção para o bispo em D4. Então caso as pretas capturem o peão com o cavalo, vamos jogar a dama em A4, cheque, capturando o bispo na sequência. Perceba que esse ataque só é possível porque as pretas colocaram o peão em E6, impedindo o bispo de voltar para cobrir o cheque, e, claro, por causa da saída do cavalo que protege o bispo. Outro cuidado que devemos ter ao jogar essa abertura, acontece depois que as pretas jogam o peão em C6. Como dito, as brancas vão capturar o peão em D5. O cavalo captura em D5. E a dama captura em B7. Agora o cavalo vai para D7. O peão em C6 está desprotegido, mas caso as brancas capturem o peão, elas dão um contra-ataque para pretas que pode ser fatal. Saca só. Torre em C8, atacando a dama, e mais que isso, se a dama sair da frente, a torre em C1 vai dar o cheque-mate. O melhor lance nessa posição é o bispo capturar o cavalo em D5. A torre vai capturar a tua dama. O bispo pode capturar a torre. E a dama das pretas vai para C8. O bispo não pode ir para outra casa a não ser para D7 dando cheque. Rei captura o bispo. As brancas devem tomar cuidado com a entrada da dama dando cheque, então cavalo em C3 impede a entrada da dama. A vantagem material das brancas é enorme. Perceba que as peças pretas perderam os 2 cavalos, uma torre, e 3 peões. Enquanto as brancas perderam um bispo e a dama, e a estrutura de peões das brancas está muito melhor que a das peças pretas. Caso você tenha gostado dessas dicas, eu vou deixar uma playlist nos cards para que você conheça muitas outras dicas de xadrez para que você possa melhorar cada vez mais no teu jogo. Como visto, esse ataque é muito versátil. Mas vamos para esse exemplo. Peão em G4. Peão em D5. Bispo em G2. Um lance muito intuitivo para as peças pretas é colocar o cavalo em F6 para criar mais um ataque ao peão em G4, e para proteger o peão no centro do tabuleiro. Nesse caso você pode jogar o peão em G5, atacando o cavalo. Cavalo em E4 salva o cavalo e ataca o peão avançado. Peão em D3 ataca mais uma vez o cavalo e protege o peão de G5. Se o cavalo for para D6, o bispo pode capturar o peão no centro. A melhor opção para o cavalo é ir para C5, e os 2 jogadores continuam desenvolvendo suas peças. Outra opção para as pretas é jogar o peão em D5. As brancas continuam com o plano do fianqueto do bispo. É possível que joguem cavalo em F6 nessa posição. É uma jogada muito natural, mas o golpe é muito pior nessa posição, pois as brancas vão atacar o cavalo com o peão, e o cavalo não tem mais a opção de se posicionar em E4, pois ele não tem mais a proteção do peão em D5.
Então as opções para as pretas são, ou voltar o cavalo para sua posição inicial, o que seria terrível para o jogador, pois ele perde o desenvolvimento da peça. Ou o cavalo vai para H5, ficando em uma posição horrível em que ele não tem função nenhuma no tabuleiro. Então as brancas começam a liberar para suas peças jogarem com D4. Ou então o cavalo vai para G4, onde ele vai ser atacado pelo peão da coluna H. O cavalo não tem muitas opções a não ser capturar o peão em F2, minimizando o prejuízo antes de ser capturado pelo rei. As brancas perderam o roque e seu rei está exposto, mas mesmo se as pretas derem o cheque com o bispo, ou capturem o peão em G5, as brancas podem seguir desenvolvendo suas peças. Vamos para o último exemplo. Dessa vez as pretas jogam o peão em D5. É muito natural os jogadores desenvolverem suas peças para dominar o centro do tabuleiro, sem se preocupar em atacar, ou ganhar material logo no início da partida. A essência do ataque Grob é deixar esse peão constantemente em perigo, convidando o bispo para capturá-lo. Mas nesse caso, nós vamos avançar o peão para que ele possa ser capturado pela dama. Perceba que a dama é a única defensora do peão do centro do tabuleiro. Caso capturem o peão em G5, o peão em D5 é capturado pelo bispo. As pretas podem atacar o bispo com o peão de C6, mas a dama também é atacada com o avanço do peão para D3. Imagine que as pretas coloquem a dama em G7. O bispo atacado não pode sair dessa diagonal, pois a dama vai entrar em G2 e capturar a torre. Então o bispo vai para F3. Se com o ataque descoberto, as pretas jogarem a dama em E7, agora você poderá jogar o bispo em B3, mantendo ele nessa bela diagonal. Se ao invés de atacar o bispo, as pretas jogarem o cavalo em F6, desenvolvendo a peça e atacando o bispo, não é aconselhável avançar o peão para atacar a dama, pois a dama pode voltar uma casa, e não vai resolver colocar o bispo em F3, pois as peças pretas vão avançar o peão, e as coisas vão se complicar. Então, caso o cavalo ataque o teu bispo, ataque a dama do oponente com o cavalo em F3. Nessa posição, as pretas podem acreditar que vão ganhar a torre jogando a dama em G2, mas aqui há mais uma armadilha. As brancas podem jogar o bispo em F7, cheque. Se o rei capturar o bispo, e acredite, muitas pessoas não vão resistir em capturar o teu bispo, jogue a torre atacando a dama. A dama não pode capturar a torre ou o peão, pois essas peças estão protegidas pelo cavalo, então, para tentar salvar a dama, as pretas jogam a peça em H3, acreditando que ela estará segura. Mas isso não é verdade, pois o cavalo em G5 dá o cheque, e a dama vai cair no próximo lance. Caso o rei for para uma casa escura, ataque a dama do adversário com a torre. Caso ele vá para D7, oferte novamente o bispo colocando-o em E6. Se ele capturar o bispo, o golpe funciona do mesmo jeito. Bem, é isso. Deixe o seu like caso tenha gostado desse conteúdo, se inscreva em nosso canal para não perder os próximos vídeos e comente aqui embaixo caso você tenha alguma dúvida, crítica, ou sugestão. Vou deixar esses 2 vídeos para você assistir na sequência. Um grande abraço e até a próxima.